Olá, pessoas queridas do meu coração. Hoje nós vamos conversar sobre o que eu falei um pouco no vídeo passado, da energia do feminino. E por que que eu vou voltar nessa energia do feminino? Eu já falei para vocês que a energia do feminino não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher. A energia do feminino tem a ver com a energia que todos nós temos e que tudo que é vivo tem, de ser feminino e masculino, e as duas energias se complementarem. E é dessa energia do feminino que eu quero conversar hoje com vocês. Porque eu falei no vídeo passado, a gente está ficando querendo passar uma régua e fazer tudo muito reto, muito certo, muito do mesmo jeito. E quando a gente tenta fazer isso dessa forma, a gente sai fora completamente do que é a natureza. Porque a natureza, ela é cíclica. O feminino é cíclico. Nós somos cíclicas. A gente já começa por aí. Não dá para a gente querer ser estável igual os homens são. A gente não consegue ser estável assim. E quando a gente tenta ser estável assim, a tendência é a gente adoecer. Eu sei que parece que tem mulheres que conseguem fazer isso e que passam a vida assim perfeitas. Mas isso tem um preço. Essa energia que a gente gasta para não ser natural, para não ser natureza, para não seguir o fluxo da nossa natureza, tem um preço. Então, isso, eu falei um pouco disso no outro vídeo, mas eu quero esmiuçar isso um pouco mais aqui, porque eu acho que isso é muito importante da gente ter claro. Quando a gente é, segue um pouco mais natureza dentro, a nossa natureza dentro da natureza, né? A natureza do feminino dentro da natureza mãe, quando a gente repara nos ciclos, repara nas luas, presta atenção em como é que a lua cheia te afeta, como é que a lua minguante te afeta, como é que a lua nova e como é que a lua crescente te afetam. Observa essas coisas, sabe? Eu sei que parece uma grande viagem para quem não está acostumado com isso, mas as nossas avós sabiam disso. As nossas bisavós sabiam ainda mais. Dependendo da sua idade, a sua mãe sabia disso. E por que que eu estou falando disso com esse entusiasmo assim? Porque isso é uma coisa muito linda e que a gente está tentando negar. E quando a gente tenta negar, a vida fica vazia. Se você começa a reparar, e você pode escrever isso, eu passo isso para algumas pessoas que eu atendo, assim, né? Para observar seu ciclo menstrual com a lua e como que você se comporta, comporta entre aspas, como é que está o seu humor, como é que está a sua vida a partir do momento em que você começa a reparar ciclo menstrual, lua e você com seu humor. Começa a notar essas coisas. Começa a reparar como é que essas coisas te afetam. Se a gente segue a natureza dentro do ritmo da natureza mesmo, a nossa vida fica muito mais saudável. Essa coisa da gente viver rodeado de química, rodeado de estímulo, rodeado de luz, de barulho, de confusão, isso vai afetando a nossa saúde mental. E eu não estou falando nem que tá todo mundo aqui surtando, não, não é isso. Mas percebe como tem muito mais gente ficando mais ansiosa, ficando mais deprimido, ficando mais triste, ficando mais empolgada, ficando mais agitada. Tudo isso faz parte da gente não reparar nos ritmos. Se você começa a pôr um pouquinho mais de atenção no ritmo das coisas, em como que você é, vive as situações que você vive, como que você está observando o seu corpo, sabe? Percebe o seu corpo. Sente como é que o seu corpo reage a esse tanto de estímulo. Repara como é que o seu corpo é quando você está dentro de uma enorme capital barulhenta, cheia de carro, barulho, prédio, parará. E como que o seu corpo reage quando você está no campo, na natureza, tá dando um passeio. São coisas muito diferentes se você começar a prestar atenção. A questão é que a grande maioria das pessoas não presta atenção, nem repara que existe essas diferenças. E quando você não repara que existem essas diferenças, é porque você está muito desconectado de você mesmo. Então, eu falei essa frase outro dia e eu vou repetir.
Quando você estiver muito agitado, não tenta se acalmar. Pousa, sabe? Sai disso aqui para aqui. Habita seu corpo de novo. Volta para o lugar onde o eixo existe e onde o eixo é forte. Porque quando você está com esse eixo funcionando, quando você está com essa vibração um pouco mais assentada e mais tranquila, e aí eu estou falando de vibração no sentido da sua energia, de como que você está vibrando, se você está vibrando assim, agitado, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela correria, aquela coisa, ou se você está vibrando de uma forma que assim, eu faço o que eu preciso fazer, mas eu faço em mim, e não desconectada da minha energia. Percebe como isso é diferente? Percebe como que a tendência natural é a gente ficar sempre assim e não assim? Quando você faz isso, você volta para o seu corpo, respira e diminui o ritmo, porque você vai ver que isso faz toda a diferença na sua saúde. E isso tem tudo a ver com a energia do feminino. Isso tem tudo a ver com você estar dentro daquilo que é a sua natureza. Gente, desrespeitar a natureza, tanto da gente quanto externa, não é saudável, não é um negócio legal. Quando a gente desrespeita essa natureza, quando a gente é, sai fora do que é o ritmo, que realmente é o nosso ritmo, a gente tem uma tendência a se perder e a ficar de um jeito muito mais fácil de adoecer. Porque é aquilo que a gente já conversou. Toda vez que você muda sua vibração para alguma coisa que é muito baixa, medo, ansiedade, raiva, culpa, tristeza, tudo isso te põe numa vibração mais baixa, te sintoniza mais com uma energia de doença. As doenças estão nessa vibração mais baixa. Quando você sobe a vibração para gratidão, para alegria, para leveza, para paz, paz, gente, só isso. Se a gente conseguir ter um pouco de paz nessa vida maluca que a gente está insistindo em levar, a gente já faz muita diferença para nós e para quem está perto de nós. Porque ansiedade, agitação, contagia. E você pode estar sendo contaminado por agitação e ansiedade de outras pessoas que você nem percebe que está sendo. Você acha que aquilo é seu, porque você está tão desconectado de você que você já não consegue separar o que que é seu do que é do outro. Entende? Quando você pousa, volta para cá e fala assim, ok, agora eu sei o que que é meu. E aquilo que não é meu vai ficar ali. E aquilo que é meu vai vir comigo. Muda tudo. E isso tem tudo a ver com a energia do feminino, tem tudo a ver com a energia de como você está nas determinadas luas, sabe? Então, assim, muita gente no inverno quer continuar seguindo o mesmo ritmo maluco que tem no verão. São energias diferentes. A natureza no inverno está falando assim: diminui o ritmo, introjeta um pouquinho, fica um pouco mais introspectivo. No verão é vai para fora, faz as coisas que tem que fazer, agita. Percebe que são coisas diferentes, mas que a gente tenta lidar com tudo igual, porque a gente nem repara mais quando é que é inverno, quando é que é verão, que lua que tá. Lua, que essa mulher louca tá falando de lua. Eu moro numa cidade que eu nem vejo a lua. Arranja uma folhinha, arranja um aplicativo do celular. Eu sou do tempo da folhinha, eu gostava das folhinhas de lua. Arranja um aplicativo do celular. Olha que lua está e começa a reparar nessa lua, como é que fica o meu humor? Nessa outra lua, como é que fica o meu humor? Nessa época do ano, como é que fica o meu humor? No inverno eu tenho mais vontade de dormir do que no verão? São coisas pequenas que parecem bobas, mas elas fazem muita diferença. Porque você está indo no fluxo da natureza e não contra ela. Esse é o problema. A gente quer ir contra a natureza, a gente quer dominar a natureza, a gente quer que a nossa força maior seja maior do que a força da natureza. Gente, não vai ser. Não briga com a natureza que você vai perder. É a mesma coisa que brigar com o universo. Você vai perder, não tem outra solução. Pousa e começa a surfar na onda que está acontecendo. Então, se no inverno precisa de alguma coisa um pouco mais pousada, um pouco mais tranquila, sabe, 10 minutos a mais quieto. Tira um dia para ficar um pouco mais pousada, ou uma parte do dia que seja de 10 minutinhos.
Se sintoniza mais com você. Sai um pouco desse externo, sai um pouco dessa coisa de seguir só o que é moda, o que é ritmo dos outros, o que é ansiedade, o que é agitação, e vem para dentro. Percebe dentro como é que você está. Percebe o que que o seu corpo te pede. O corpo da gente pede coisas e a gente não dá as coisas que ele precisa. A gente não toma conhecimento, sabe assim, eu quero ficar um pouco mais deitado. Não dá tempo porque tem que ir para academia, tem que fazer, tem que acontecer. Pousa, escuta o corpo, escuta seu coração, percebe o que que você está sentindo. E isso vai fazer toda a diferença dentro da sua natureza. Porque a nossa natureza precisa estar alinhada com a natureza mãe. Senão a gente se perde e a gente fica igual, sei lá, igual uma barata tonta, perdida, sem saber como lidar com as coisas que a gente pode viver de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E eu não estou falando para ninguém assim, para de trabalhar porque está no inverno. Não, mas muda o ritmo. Tem coisas que a gente faz além do que a gente precisa e que a gente não, a gente podia dar uma pausa e falar, não, hoje eu vou ficar, vou viver isso aqui porque meu corpo está pedindo isso. Só isso. Começa a ouvir seu corpo. Começa a reparar como é que as luas te afetam. Começa a reparar como é que tá o céu. Como é que tá o céu no sentido das luas e o céu no sentido das estações. E começa a adequar o seu ritmo ao ritmo delas. Você vai ver que muda. E se você tá ou tá para entrar na fase da menopausa, a mesma coisa, observa as luas. Percebe como que as luas atuam, como é que você fica à medida que a lua está andando. Observa como é que fica o seu corpo em determinadas estações. E repara se em algumas ele te pede um pouco mais de pausa, em outras ele continua agitado. Deixa que a natureza siga o fluxo dela em você, seguindo a sua natureza. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Era por hoje é só. A gente vai esmiuçar mais esse assunto. Para quem tá, semana passada eu falei dos projetos novos, eu esqueci de um. Eu estou querendo desenvolver um produto mesmo, que eu não sei ainda como é que seria, uma mentoria, uma consultoria, aulas ao vivo, sei lá, alguma coisa que a gente trabalhe essa questão da menopausa dentro dessa ideia mais ancestral, mais raiz, mais feminino, mais o feminino mais raiz mesmo, mais da natureza. Não sei como que é isso ainda, mas é mais um projeto que eu quero ver se vocês topam. O que que vocês iam achar? Me conta aqui no chat. Aliás, me conta aqui no chat, né? Nos comentários. Gente, a mesma tecnologia é um desastre. Ok? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Repara sua natureza, acompanhando a natureza mãe. E me conta depois como é que isso mudou a sua vida. Certo? Beijoca de luz e a gente vai se falando.